Falar em período eleitoral é sempre um grande desafio, né, gente? É uma matéria que é consolidada através de entendimentos jurisprudenciais dos nossos tribunais, primeira, segunda, terceira instância, e que tem afetação direta na vida pública. O foco da palestra não são as condutas vedadas em campanhas ampla e genérica. Pela programação, foi tratado temas específicos com maior profundidade, e o foco desta palestra é para aqueles agentes públicos, né, quem tem esse vínculo com a instituição. Antes até de entrar na palestra em si, eu queria prestar alguns esclarecimentos na didática que eu desenvolvi. Como a gente sempre encontra nesse calendário, até por isso que a gente trouxe algumas cópias, no calendário eleitoral, as datas e o marco temporal onde essas condutas começam, tem o seu limite estabelecido pela lei eleitoral. Então, eu mudei a palestra, vocês vão ver que não é a palestra com base na tipificação da 9.504, né, que traz lá no artigo 73, 76 e 77, vocês vão ver que houve uma ligeira alteração, exatamente tentando harmonizar com o calendário eleitoral, para que todo mundo consiga vislumbrar nesse marco temporal, nessa linha de tempo, que vai nos nortear, o limite, né, da atuação do agente público, e aí a gente vai conversar, vai trazer alguns casos, com certeza vão surgir inúmeras dúvidas que a gente vai ter que talvez recorrer a uma pesquisa jurisprudencial. Estou aqui à disposição com o Tom, e a gente pode conversar até antes, aí o prefeito Mário já me abordou com uma questão de como é que a gente gerenciaria aí alguns eventos que constam na agenda oficial. Então, para falar de condutas, né, de agentes, eu não sei como é que eu vou fazer com tanta informação. Como eu sabia que a posição é melhor para os senhores do que para o palestrante, eu fiz a minha cola, né, gente, de slides, para ir me orientando aqui e não perder tempo na leitura ou na ingerência. Então, talvez, Tom, você podia me auxiliar, passando, por favor, os slides, que eu não me preocupo com lá, me preocupo com o público. Sim. Na verdade, fazendo a introdução, né? Sempre que a gente trabalha, me permitam sentar, na lógica eleitoral, se ficar ruim para vocês aí atrás, vocês me falam, tá, gente? É só mesmo porque, filha de italiano que sou, minha mão voa, vocês vão ver aí durante o processo. Então, assim, falando de condutas vedadas, a gente tem que sempre pensar na ação e reação, como todo princípio do direito, né? O que se vislumbra e tenta se inibir ou evitar com determinada postura. Eu não sei quantos agentes públicos tem aqui, eu vejo alguns colegas, essa lógica procedimental, principiológica para o direito é muito mais fácil. Então, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade também de interferir, tá? Eu não tenho problema em voltar, a gente conversar. Então, a gente tem os princípios básicos na lei eleitoral. Qual é? Garantir as mesmas condições para aquele que está no exercício de uma função pública, na condição de agente público, e os candidatos que estão ali no pleito, né, no exercício geral. Sempre garantindo que o eleitor, que é quem vai decidir as eleições, tenham acesso ao mesmo nível de informação, às mesmas condições que levem a formatar e, na verdade, consolidar o seu pensamento, a sua imagem sobre aquele candidato. Né? Nesse caso, também pensando naqueles que vão suceder o atual gestor. Então, não tinha como a gente não trazer a definição de quem é agente público. Mas, antes da gente entrar nessa lógica para vocês verem ação e reação, eu vou voltar nas penalidades, eu vou adentrar um pouquinho mais nas penalidades. Então, assim, se eu tenho determinada conduta, naquela condição, eu vou ter determinada reação. Quais são as penalidades que a gente tem associados a esse período eleitoral? Não se limita à lei eleitoral. Você tem improbidade administrativa, você tem a penalidade quando não cumprimento dos princípios constitucionais, você tem a parte criminal. Então, existe um complexo aí de normas e, vamos dizer assim, princípios que levam e geram esse efeito que seria a condenação, a penalização daquele que não, do agente público que não cumprir o que é estabelecido. A gente tem lugar aqui na frente. Tem um monte de cadeira. Acho que seria interessante sentarem.
Bem, então, dando sequência, quais seriam, então, algumas tipificações que a gente vai encontrar, inclusive, nessa recente mudança da lei da ficha limpa, que vocês tiveram uma palestra brilhante ontem? Você tem o abuso de autoridade, o abuso de poder econômico, abuso de poder político e a improbidade administrativa, que todo mundo já ouviu. Né? Hoje, você fica, assim, inelegível, não entendo esse tipo de conduta, né, corrompendo o sistema, e aí que são os efeitos que a gente vai ver e quem pratica esses efeitos. Então, a gente tem um agente público, que é a definição trazida pela lei eleitoral, que é quem exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra pessoa, forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Então, aqui tem-se o conceito bem ampliado a todos aqueles que têm vínculo com a administração pública, devendo este sim ter cuidado no simples envio de um e-mail, até realmente o uso da máquina ou aparato estatal a seu favor ou favor daquele que ele quer eleger e indicar. Tá? Tem os exemplos, e pode passar, por gentileza. A categorização, que todos têm muita familiaridade, acho que todos aqui trabalham na área pública, né, que são os agentes políticos, os prefeitos, os vices, né, os secretários também, os vereadores, e os servidores titulares dos cargos públicos, empregados sujeitos ao regime estatutário excelentista, aqui se estende ao temporário, vou citar alguns casos, o gestor de negócio público, que é esse novo conceito, né, da administração pública, o vínculo contratual com o poder público, inclusive as permissionárias e a concessionárias de serviço, estão aí também impedidos, né? E pessoas requisitadas para prestação de atividade pública. Que, então, são essas as pessoas que teriam que, para a qual a norma faz essa vedação. Na primeira conduta trazida, eu queria que vocês pudessem, quem tiver o calendário, vocês vão ver que está associada direto ao início de janeiro do ano, né? Tem condutas, gente, que são atemporais. Elas só se acentuam e são marcadas pelo calendário eleitoral. Mas elas são atemporais, são condutas que o agente público vai ter que observar ao longo de todo o período. Perdão novamente, tem cadeira ainda aqui, viu, gente? Aqui na frente tem pelo menos umas 5 aqui. Aqui, eu não sei como é que vocês estão aí. Bem, então, qual seria a primeira conduta vedada que a gente traz no calendário eleitoral? Seria a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. E os senhores vão me permitir fazer a leitura da tipificação por uma questão pedagógica, para a gente reforçar e fortalecer do que se trata. Porque quem vai participar assessorando de forma indireta ou até mesmo fazendo controle social, que é importantíssimo, né? A sociedade tem que fazer isso, a gente costuma, no direito, trazer a leitura da tipificação por uma única razão. É onde a gente vai ter a possibilidade, a oportunidade, inclusive, de indicar as exceções e apontar detalhes quanto da leitura. E como nem todo mundo vem da área do direito, eu gosto, né, sempre gostei de trazer isso como uma política didática. Então, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Se os senhores perceberem, na tipificação, eu vou ressaltar aqui algumas expressões. Então, você tem exceto, que são as exceções trazidas e a permissão, os requisitos para a execução desta distribuição gratuita de bens ou valores ou benefícios, né? Que seria aqueles programas, projetos já pré-existentes na administração pública e que tenham uma vinculação orçamentária também. Quando a gente pega os julgados dos tribunais, vocês vão ver que são os requisitos estabelecidos para a configuração. É claro, se você tem um projeto existente para 100, atender 100 pessoas e, de repente, passa para 200, 300, 1.000, a gente vai ter mensurações e dimensões diferentes. De 100 para 1.000 é muito estranho, né? Como é que nos anos anteriores eu consegui atender
100 famílias, por exemplo, e de repente eu passo a atender 1000. Então são esses critérios que fazem a distinção da conduta e análise por parte dos tribunais. Então tenham sempre em mente a pré-existência desse programa, dessa situação, com a previsão orçamentária, para que a sua execução se torne, né, e transcorra aí no período eleitoral normalmente. Nada que exceda ou modifique aquela condição pode ocorrer. Então, sempre parte do princípio da normalidade. O que a administração pública já fazia? Bem, não estou indo além nem aquém, né? Então vamos mensurar e ter isso como referência. Uma outra coisa que é muito interessante, os senhores vão perceber, a gente, por exemplo, tem, acho que são 86 municípios em estado de calamidade pela seca, né? Minas tem essa infelicidade de viver momentos de grandes chuvas e secas ao mesmo tempo. Essas pessoas estão vivendo uma situação atípica e elas sim poderiam receber um auxílio atípico, né? E com isso, a indicativo da norma mesmo é que se faça com a presença do Ministério Público. Então, dúvidas, senhores, não comprometam a sua campanha ou de quem os senhores estão auxiliando por causa de dúvida. Vá à jurisprudência eleitoral, tente buscar casos similares, ou mesmo faça consulta às pessoas, às partes envolvidas. E, nesse caso, seria o juiz eleitoral e o Ministério Público. Né? Não vamos correr risco, às vezes, por falta de uma consulta. Bem, as penalidades, na maioria de todos aqui, vocês vão ver, independente daquelas consequências que a gente falou, de administrativo, civil, criminal, penal, elas sempre vêm com a suspensão imediata da conduta, multa, sanções, cassações do registro de diploma e até inegibilidade. Né? Os senhores viram a recente decisão sobre inegibilidade, então mudou. Antigamente a gente tinha uma mensuração aí e a não declaração, agora não tem mais jeito, agora há a declaração da inegibilidade. Só queria ressaltar, eu levantei aqui, fiz do caso recorrentes que a gente recebia na MM, que é associado a doações de cesta básica, de material de construção, de lotes e benefício fiscal. Eles se enquadrariam nesta questão, nessa conduta vedada, se eles estiverem fora do padrão. Né? Se você tem uma política de assistência social bem estabelecida, que faz a doação de cesta básica, ao auxílio de remédio, né? Esse programa já existe, de novo, pré-existência, continuidade, normalidade durante todo o período. Então, são os casos que a gente mais teve consulta lá na instituição. E o benefício fiscal também, né? Política de isenção, imunidade, qualquer benefício fiscal, primeiro a gente tem que obedecer à lei de responsabilidade, ela não pode criar casos individualistas, né, ou para ou para determinado segmento, tem que ser pensado no todo, e aí acentuando-se nesse período de eleição, que seria a sessão, utilização, que seria a parte de distribuição gratuita de bens ou valores. Na mesma sequência, na mesma lógica, a gente tem a cessão e utilização de bens públicos. Então, a gente está falando do aspecto patrimonial aqui da lei. A cessão de bens públicos, que é ceder ou usar em benefício do candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, Estado, Distrito Federal e municípios. É uma conduta que a gente tem que observar todos os anos, sobretudo eleitoral, iniciando-se aí com o marco temporal também de 1º de janeiro, né? Tem essas penalidades previstas que a gente mencionou, mas a lei ele traz algumas exceções quando você vai fazendo a leitura do artigo, que seria a questão das convenções, né? Pode sim ser cedido patrimônio público, os bens de comuns, de uso do povo, né? Para a utilização de partidos, pessoas. Claro que você tem que entrar num acordo, né? Tem que avisar a polícia civil atuante, tem ali a previsão nas resoluções e no calendário, vocês vão ver, né? Uma leitura prévia, né, gente, que é outra dica que fica, não dá para ir para a eleição sem ler resoluções, uma leitura básica como referencial. Então, para a realização de convenções, seria uma dessas exceções apontadas nas leis, tá? Eu só quero fazer uma ressalva quanto à natureza dos bens públicos,
como eu mencionei, e os bens de uso comum. Aqueles que estão com uma destinação específica, que pelo Código Civil seria uso especial, dominicais e bens afetados, ou seja, aqueles destinados a uma execução de uma atividade da administração pública, de uma ação, de um programa, ele não pode ser, de hipótese nenhuma, cedido para candidato nenhum, partido ou coligação. Tá? Bem, podemos passar, então. Só antes que eu esqueça aqui também. Quando a gente fala da cessão de utilização de bens públicos, não são só os imóveis, né, gente? A gente tem que tratar dos móveis. Então, temos que considerar computador, telefone, máquina de impressão, impressora. Isso tudo não pode ser usado a favor. Então, assim, inclusive funcionários públicos que venham apoiar, porque esse exercício de cidadania livre, mas que venham apoiar determinado candidato, não se utilizem, por exemplo, da máquina pública para passar um e-mail, né? Ainda mais hoje com essa mudança na tecnologia e a facilidade de comunicação. Esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista, né? Eles são bens públicos destinados à administração, exclusivamente para atender o interesse público. Então, tomar cuidado aí, né, não pensar só naquela coisa imóvel, né, pesado, mobilizado, e sim em toda a mobilidade aí dos imóveis e dos patrimônios públicos. Bem, aí vou dar sequência que tem a ver que é o uso abusivo de materiais e serviços públicos. Está associada a essa conduta também. No calendário, vocês vão ver que a gente já passou, pelo menos de janeiro de 2012, onde você tem as vedações da administração pública, né, que tem relação com isso. Os programas sociais a gente vai se adentrar um pouquinho a mais. E aí, bem, a gente tem, então, só para concluir essa parte do uso abusivo de materiais e serviços públicos. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Aqui um caso típico, por exemplo, que é muito analisado e citado em todos os livros de eleitoral, é o uso de envio de mala direta, correspondência, né? Às vezes os senhores têm à disposição esse serviço e, de repente, de novo, a gente muda o numerário, né? Você passa, vou sempre falar números redondos, de 100 para 1000, de repente. Então, são coisas e ações que devem ser pensadas quando da conduta, porque isso sai fora da normalidade do agente público. Também outro ponto que a gente tem que pensar é o transporte, que é outro caso que sempre a gente recebe a solicitação de parecer nesse sentido, que o transporte oficial, eles citam casos de presidente, geralmente governador, né, que tem a casa oficial, e o transporte, né, que ele poderia, sim, ser utilizado, desde que esse transporte nunca fosse associado a um evento público, de conotação pública e promoção pessoal, mas sim nos afazeres. Então, eu não sei se os senhores têm em que condições a disponibilização de veículos e tenham essa referência em mente, né? Se for para o exercício daquela atividade, daquele cargo, daquela função, perfeitamente. Se desvirtuar um pouquinho para projeção ou utilização, associação à campanha ou determinado candidato, ele se enquadra aí na tipificação de conduta vedada. Gente, todo ano a gente passa frio no Congresso. Esse ano está quente. Acho que até vou... Ou só sou eu que estou sentindo esse calor por falar, hein? Pois é. Bem, dando sequência, uso de bens e serviços de caráter social. Essa é uma política recorrente nas administrações públicas e necessárias, né? E que também a gente recebeu muita consulta nesse sentido, de como tratar essa matéria. Eu já até introduzi um pouco mais, falando da continuidade dos programas, da pré-existência e do orçamento. E não tem como não mencionar isso novamente, porque isso aqui caracteriza, vamos dizer assim, o não infringir a norma eleitoral, né? Então, fazer ou permitir ratificação ou uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público.
Neste momento também, gente, a gente entende e compreende que o apoio a instituições filantrópicas, né, ONGs, beneficentes, elas são importantíssimas e elas têm um caráter próprio e devem continuar, né? A vida municipal não para nunca em função de uma eleição. No Brasil não pode parar. Mas aquela associação de determinada entidade a candidato e a destinação de qualquer tipo de aporte de recurso, independente de instrumento ou não, formalizado ou não, é vedado. Não pode haver, em hipótese nenhuma, associação, mesmo a composição de agentes políticos nesse tipo de instituição de caráter social. Os programas, eles são, como a gente orienta, né, pré-determinados e estabelecidos no programa, inclusive harmonizados com os orçamentos, né, os instrumentos orçamentários, e ele pode coexistir, mas nunca vinculado a determinado candidato ou patrono. Não façam isso, porque isso, independente do período eleitoral, ele é conduta que pode gerar improbidade administrativa, sim. Aí voltamos, abuso de poder, né, econômico, e, enfim, você vai ficar aí inelegível ou inviável, né, de executar aí os seus planos e desejos eleitorais. Então, cuidado. Esse, só fazendo uma referência, tem menção no calendário como 1º de janeiro. Tá? A tipificação está lá, as referências também. Vamos poder dar sequência. Mudei de assistente. Bem, revisão geral e remuneração de servidores públicos. Também existe vedação. Só que aqui a gente, pergunta recorrente também, eu vou reforçar. É importante a gente fazer uma distinção entre revisão geral anual e reajuste. A revisão geral anual é prevista constitucionalmente, ela deve ocorrer, sim. Aquele município que não faz a revisão geral anual está infringindo a Constituição. O que é revisão geral anual? É quando você estabelece um índice financeiro, né, para evitar perdas inflacionárias. Ele nunca dá ganho ou agrega valor, como um aumento salarial, vulgarmente falando, né, que não seria a expressão adequada, mas como senso a gente falaria o aumento salarial. Então, pode acontecer sim a revisão geral anual, mas alguns cuidados devem ser tomados e aí o calendário eleitoral traz um marco de 180 dias antes das eleições. Você pode mandar o projeto de lei antes do período eleitoral, ele vir a ser pago e executado no período, né, quando das eleições, né, fora desse período. Mas se na data dos 180 dias, que é dia 10/4, não foi enviado o projeto de lei, não se pode posteriormente fazê-lo. Assim, tipificaria, enquadraria aí como conduta vedada. A maioria dos municípios já tem uma lei, só renova, né, estabelecendo o índice e o percentual a ser aplicado. Então, tem-se que, vamos dizer assim, harmonizar esses interesses e essas normas existentes. Então, principalmente aqueles que estão na frente da administração, de gerenciamento financeiro, tem que ter essa noção. Tá? Isso se enquadra também e entraria para os agentes políticos perfeitamente, desde que se observasse a iniciativa de lei, os prazos também. Bem, pois não. A pergunta foi, na verdade, essa é uma parte que a gente vai ter que juntar um monte de frentes, um monte de legislação para conseguir chegar num produto adequado. O TSE, eu até trouxe esse julgado, depois se vocês quiserem ler, se vocês estão fazendo. A pergunta foi, a gente pode fazer plano de cargos e salários, aplicar o que a lei estabelece? Como é que se trabalharia esse plano de cargos e salários, essas adequações, né? O plano de cargos e salários, principalmente na educação, que foi aprovado 2010, obrigatório e tem a correção salarial, a progressão, né, dos vencimentos previstos ainda para esse ano, eles excluíram como se fosse uma conduta vedada e disseram no seguinte sentido: por haver previsão constitucional, norma maior, ele pode acontecer.
E se a gente pensar que a lei fixa um calendário que já começou há 2 exercícios atrás, seria um ato contínuo de uma lei constitucional. Nessa lógica, não haveria vedação. Pois é, exatamente. Peraí. No caso dos outros funcionários, saúde, extensão, estagiário e outros departamentos, a gente tem esse direito, mas quando a gente vai fazer os cálculos, o que acontece? Vai dar aquele aumento que está previsto, principalmente o INPC, não sei qual índice que usa lá, não dá para dar um aumento. Por quê? Vai passar de 54% da lei de responsabilidade fiscal. Então, você deixa de cumprir uma ou outra. E você não pode ser acusado de improbidade administrativa por causa disso. E os funcionários fazem campanha para querer esse direito, mas também não tem entendimento do que é lei de responsabilidade fiscal. Então, às vezes, eles acham assim, você é vereador, você é funcionário de saúde, e não luta pela gente. Então, não adianta explicar para eles o que é lei de responsabilidade fiscal se eles não estudam. Pois aí vou chegar na parte da responsabilidade, que seria esse aspecto. Então, vamos só concluir a parte do plano de cargos e salários. Há possibilidade na educação, porque é uma norma pré-existente constitucional, que viu um cronograma de execução, e a administração pode sim fazer o plano de cargos e salários para as outras categorias, com uma condição no período eleitoral, que isso não gere nenhum tipo de vencimento, ganho para os funcionários. Então, são 2 pontos diferenciados na mesma matéria. O educação, aquele que continuou, vai dar sequência com base constitucional. Aquele que quer reorganizar a sua casa, seu quadro de funcionários, e resolveu fazer isso em ano eleitoral, gente, eu aconselho a postergar, pode pôr a lei, sim, em vigência, faz uma condicionante que ela passa a vigorar com aqueles vencimentos numa data posterior ao período eleitoral, que seria até a posse dos eleitos. Por quê? Porque, neste sentido, a lei eleitoral e os entendimentos dos tribunais vedam qualquer benefício, ganho, vencimento diferenciado. Isso seria o ganho real. Tá? Com relação à lei fiscal, realmente não dá para pôr, são normas, na mesma grau hierarquia, não estou falando da Constituição, estou falando, né, uma lei de responsabilidade fiscal. Então, a medida seria assim, você tem que aplicar o que a tua lei manda, o direito do trabalhador, né, do teu funcionalismo, e a política seria, sim, começar a demitir e dispensar pessoas. Né? E aí você começa pelos comissionados, os cargos de confiança, aí depois você vem aqueles que estão em estágio probatórios, até chegar, inclusive, nos funcionários de carreira. Eles aconselham que, no caso de lei de responsabilidade fiscal, aqueles que estão de carreira, que você tenta reduzir jornada, readequar salário, para se enquadrar no período eleitoral. Aqueles que não conseguirem, gente, cumprir a lei de responsabilidade fiscal, eu sinto muito, ele não vai ter escapatória, né? Porque essa é uma lei que coexiste no período eleitoral. Não tem jeito. Ele vai, sim, cometer outra conduta vedada, que é ter o aumento de despesa de pessoal que extrapola os 180 dias, que está previsto na lei de responsabilidade. Quem quiser dar uma olhada no artigo 21, e no 23 tem as vedações e as consequências. E essa postura é tão séria porque ela inibe que o gestor venha receber transferências voluntárias, né, se ele não se adequar. E aí aqueles programas complementares que são essenciais e vitais, que a gente conhece a nossa realidade dos municípios hoje, né, para uma boa gestão ou complementação de uma gestão municipal, eles vão ficar limitados. Né, sem mencionar que a gente tem que observar todos os instrumentos orçamentários, fazer a adequação orçamentária, fazer a previsão e estimativa dessas receitas em qualquer revisão geral anual. Então, a complexidade desse período eleitoral é porque, além da complexidade que a gente já enfrenta no nosso dia a dia, no direito administrativo, né, na verdade, na luta municipalista de gerir muito com pouco, é que você ainda tem esses limitadores, que fizeram diferença, sim, na administração pública e na qualidade, né, dos nossos serviços. Então, elas são norteadoras e não tem como fugir. Você tem que conciliar essas normas e adotar as medidas que, infelizmente, às vezes são necessárias, doloridas, como a dispensa e a demissão de funcionários. Não tem jeito. Né? E aí a readequação. Está gravando.
Aí você tem as penalidades, né? Que aí, inclusive, a cassação do registro de diploma, não tem jeito, você não consegue dar sequência, né? Na verdade, esse é o grande desafio, gente, inclusive no período eleitoral, né? Eu digo que hoje se planejar é o grande desafio e é o diferencial. Gestor tem que aprender rápido, e como é difícil, né? Imagina, 6 anos na instituição, eu estou engatinhando, e a gente estuda isso diariamente. Você tem que ter um dinamismo para conseguir fazer muito com pouco, né? O inverso. Complementar aí, inclusive, obrigações que a gente sabe que a gente não recebe dos outros entes, né? Que é a bandeira da instituição, e que eu particularmente defendo e coaduno como cidadã. Bem, aí começando outra questão recorrente também, sobre a nomeação, né? Pode, não pode, como é que acontece e o que não acontece? Vamos ler a tipificação, porque eu gostaria de chamar... até desculpa, gente, eu vi ali que na hora de datilografar, acho que ficou alguma palavra ali junto. Então, é nomear, contratar, ou, de qualquer forma, admitir, demitir, sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio. Remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecedem e até a posse dos eleitos sob pena de nulidade e de pleno direito. Aqui eu vou destaquei umas palavras aqui que são chaves na interpretação e na postura do agente público, que seria, sem justa causa, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional. A gente teria o ex officio como forma, né? Na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecedem. No calendário eleitoral, eu fiz o destaque ali que está 7 de julho, então os senhores estão acompanhando o marco aí temporal. Por que eu destaquei essas palavras? Porque elas é que vão ser os norteadores. Se determinado funcionário está sofrendo perseguição política, por questões ideológicas, essas perseguições, em hipótese nenhuma, podem acontecer e muito menos impedir o exercício profissional. O bem público, o bem maior, está sendo impedido do exercício, porque somos todos agentes públicos, né? O exercício em razão do interesse de determinada pessoa. Mas e se ele quiser? Eu quero sim ser transferido, removido, sofrer essa readequação que me propuseram. Aí não haveria conduta e edificação. O ex officio, que seria a forma abrupta, né, de imposição daquele agente público, da sua vontade, da sua forma de pensar, do seu entendimento político, a um outro. Havendo a vontade, não há tipificação. Tá? Bem, a questão de terceirizados e contratados, como é que funcionaria isso? Tem uma decisão, se vocês quiserem anotar, é muito interessante, que fala que as demissões e as contratações, inclusive dos temporários, adentrariam aí. Eu vi uma decisão e não consegui trazer, então depois a gente posso passar para o Everton, é que com o fim do contrato de trabalho teria um tratamento diferenciado, houve um planejamento, terminou-se. Mas quando do exercício daquela atividade, se ficar configurado qualquer tipo de perseguição, ou mesmo acontecer dentro desse prazo estabelecido, ele sim seria nulo de pleno direito, teria que se reintegrar à pessoa. Então, evitando desgastes, vamos obedecer aos prazos estabelecidos nos contratos, inclusive os temporários. Pois não. Do Poder Legislativo tiver à disposição do Poder Executivo, né, conforme a explanação sua, ele, nesse período, teria que retornar? 7 de junho? A gente tem que ver a forma como essa sessão foi feita. Né? Primeiro, gente, cuidar para não ter desvio de finalidade ou de atribuição. O ponto 1. Provavelmente tem um convênio entre as casas. Esse convênio seria para qual finalidade? Essa finalidade, com certeza, começou antes do período eleitoral, ele já deve ter cedido há muito tempo, né? Ele não entraria nesse caso, já é um ato contínuo. Então, se houver necessidade e permanecer em segurança por sua parte, eu aconselho a gente ver um instrumento contratual, para ter certeza. Mas como é pré-existente, ele está ali para auxiliar a casa legislativa, o executivo em outras funções, eu não acho que entraria nessa tipificação. Isso realmente é assim, fulano de tal, a gente sabe, né, gente, desafeto a gente tem, posição política a gente tem, isso é mesmo, política tem que ser assim, você tem que ter lado mesmo, tem que ter posição, isso não tem jeito.
Eu penso dessa forma, defendo o que eu penso. Mas o que você não pode é, como punição a essa forma de pensar, a essa defesa, fazer a remoção, a cessão do funcionário a contragosto, prejudicando a carreira dele. Então, eu vou lá ex officio, que é por mera liberalidade do gestor, vou lá, não, vai lá, você me dá muito trabalho, vai lá, vai passear um pouquinho lá, não dá sossego. Então, são esse tipo de perseguição política que a norma tenta evitar. Pois é quando descaracteriza a tipificação da conduta. Havendo a concordância do funcionário, não se enquadra, isso pode acontecer. Então, se faz a justificativa, faz de comum acordo, né, gente? Formaliza isso também, para você não ter problema, né? Ele concorda. O convênio é o meio mais indicado, né, gente? Você formaliza aí essa relação e essa nova condição. Que, inclusive, a gente tem que olhar a parte financeira, né, que é outro requisito que o Tribunal de Contas e a lei, no modo geral, se você pegar os julgados do Tribunal de Contas, ele exige. Quem vai ser o órgão que vai custear isso? É o órgão que vai receber o benefício, os préstimos daquele serviço. Então, tem essa lei. Pelo entendimento do tribunal. A gente tem que ver a data que isso aconteceu também, tá? Vamos trabalhar nesse ponto. Pois é. Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia. Então, tem um candidato que seja médico, que seja do quadro efetivo, farmacêutico. Então, está proibido contratar. E o Conselho não aceita, o Conselho de Farmácia, eu sou do Conselho de Farmácia, ele não aceita o funcionamento da farmácia de Minas que não seja em período integral. Então, vai respeitar essa legislação ou vai infringir a legislação do Conselho? Eu não lembro, desculpa, de farmácia. Enfim, mas eu já tenho pelo menos uns 2 anos. Pois é uma condição prevista. Por ser um programa que cada município adotou em determinado período, sim. Sim. Mas aí provavelmente a sua lei municipal tem e regulamenta a contratação temporária. E provavelmente ele vai poder, esse caso se configuraria na lei temporária. Gente, aí a gente reza, né? Reza para encontrar, inclusive, profissional hoje, porque está difícil. Não adianta. Aí, gente, a perpetuação do serviço público fundamenta essa exceção. Você nunca pode comprometer o serviço público, o bem-estar social, em razão de um período eleitoral. Premissa. Então, assim, faz-se a justificativa. Na dúvida, gente, já falei, faz-se a consulta formal ao Ministério e ao juiz eleitoral. Não perca a oportunidade. Mas faça uma consulta com fundamentação. Olha, entendemos dessa forma, o programa é assim. Mas aí a gente talvez tenha jurisprudência, porque jurisprudência para conselhos a gente tem um monte, né? Entendi. Mas olha só, vamos pensar que a gente está falando de saúde, né? Condição constitucional básica, então a gente teria muita fundamentação legal para que vocês não fossem penalizados. Entendeu? Agora, realmente, você não pode comprometer o serviço público. Aí vem até... Olha só, aí eu vou fazer propaganda do programa aqui da MM, que teve esse fundamento, até participei, ainda estava na instituição, fui eu que montei a programação. Esse é um programa super legal, gente, que eu defendo veementemente, vocês devem me ver lá, até assistindo as palestras, porque é exatamente esse momento onde a gente consegue dialogar, né? Inclusive fazer perguntas que, enfim, a gente sempre tem vontade de fazer, nunca pode fazer. Pois é aqui que a gente consegue. Esse ano a gente trouxe uma conotação eleitoral também, sequência, né, gente? A gente precisa, quanto mais informação, nunca é o suficiente, a gente tem que ter. Então, assim, é um momento oportuno, inclusive, de falar, olha, o Ministério Público nunca responde, né? Devia responder. Mas como tem, e aqui vocês vão ver o promotor, como é que ele chama? O Edson, ele é o responsável pela parte eleitoral.
eu acredito que eles vão, neste momento também, se pôr à disposição dos senhores. Então, aqueles que tiverem oportunidade, inclusive, de trazer essa colocação, olha, a gente quer um auxílio aí porque a gente quer evitar. É claro, gente, que ninguém vai responder, nem a gente responderia em caso concreto. Né? Também vamos ter a razoabilidade aí na condução. Mas quando você faz uma justificativa, é um programa, tem preceito constitucional, tem continuidade de serviço, não tem penalidade, parará, você consegue, né, fazer um descritivo aí que traga legalidade e segurança jurídica para o ato. Bem, então a gente falou, teria as exceções, que é a questão do concurso público, principalmente, que é a pergunta recorrente, como é que faz, com homologação ou não. Eu acho que... Passa para mim, por favor, que eu acho que eu trouxe as exceções. Voltou. Nomeação, admissão, não. Você está com a lei? A partir de... Não está lá, não. Pois é, eu quero só... não está. Mas eu trouxe aqui a tipificação, vocês também têm aí no calendário eleitoral as normas, tá? Então, quais seriam as exceções? A nomeação e exoneração de cargos de comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, vocês vão achar diversas jurisprudências nesse sentido. Essa pode ser feita, essas são as exceções. Antes dos 3 meses, eu indico, né? Antes dos 3 meses. Tem alguns casos que eles abrem exceção. Eu agiria com muita cautela. Na parte eleitoral, eu pegaria caso concreto, situação, jurisprudência e faria uma emissão. É muito difícil a gente, em palestra, falar preto no branco para eleição. Tem umas coisas que são muito fáceis. Outras, eu trataria com mais cautela. Isso, os dois. Tá? Então, as exceções que seriam listas antes dos 3 meses. A nomeação, exoneração de cargos de comissão, e designação ou dispensa de funções de confiança, né, que são de livres composições do gestor. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e os órgãos da Presidência da República. A nomeação dos aprovados em concurso público homologados até o início daquele prazo. Então, a pergunta recorrente. Podemos né, dar posse àqueles que passaram em concurso? Depende. A homologação aconteceu nos 3 meses? Sim, antes dos 3 meses. Pela data, seria 7 de julho, 6. A partir de 7, então até 6. Tá? Agora, a homologação, aí você vai ter que obedecer os 30 dias para dar posse, então teria que harmonizar novamente esses interesses e essa prática da administração. Sim. Nos 3 meses antes você pode fazer. A nomeação, inclusive, a dispensa nos 3 meses antes. Concurso você pode dar sequência. O que você não pode... porque, olha só, gente, pensa bem. Eu estou negociando com você que passou no concurso público seu voto. Aí eu vou segurando, vou cozinhando. Aí chega assim, na véspera da eleição, viu? Aí, ó, você toma posse, você foi chamado. Sabe, é essa lógica de você evitar qualquer barganha, troca com o eleitorado. Por quê? Porque é ele e a família dele. Então, essa é a visão do legislador quando ele fez. Como é que eu vou evitar isso? Bem, proibindo determinada conduta em determinado prazo, porque depois de determinado prazo eu sei que eu não vou poder fazer, então essa chantagem, essa barganha não funciona mais. Né? Eu tenho esse limite temporal aí, garantindo os direitos daqueles envolvidos também, e a gente não ficando à mercê dessa troca. Né? Bem, então, da nomeação, seria essa a questão, a homologação do concurso tem que acontecer nos 3 meses, né? Para que seja válido e possível fazer. A realização de concurso público durante o período eleitoral, o ato mesmo, né, de edital, fazer análise dos cargos, isso pode acontecer sem problema nenhum. O que você não vai poder é dar a sequência dos atos até a posse dos eleitos. Tá? A outra exceção, que seria lícito, né, a nomeação ou contratação necessária, a instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Eu acho que, nesse caso, a farmácia até se enquadra bem aqui, teria essa justificativa robusta aí para evitar qualquer problema.
e a transferência e remoção ex ofício de militares, policiais civis, agentes penitenciários, que não entraria nessas exceções, é muito nosso foco, né? Bem, só mencionando por último que teria, ao final vocês viram, né, que é nulo de pleno direito qualquer ato praticado de forma diversa ao que é estabelecido na lei. Então, vai sim ser anulado esse ato, aquele que foi integrado aos quadros da administração fora, foi removido, né? Claro que a gente vai ter um desgaste aí, provavelmente processual, e as consequências aí de abuso de poder, e a gente poderia ver aí até de autoridade na função dele, e outros enquadramentos, e eventualmente até de improbidade administrativa, além das penas eleitorais. Pois não, peraí. Tá todo mundo ouvindo? Peraí. Olha, na verdade, contratação temporária é para algo temporário, né? A gente teria que... olha só, eu vou falar assim, na verdade, na maioria dos casos, há um desvirtuamento do Instituto de Contratação Temporária. Né? A gente sabe a realidade funcional, não os condeno, né, em hipótese nenhuma, porque eu conheço a realidade municipal. Nem sempre a gente consegue fazer o concurso público, é um médico que se licencia, não tem justificativa ou meios de você fazer uma remoção ou um reenquadramento daquelas pessoas, daqueles servidores, para cumprir aquele exercício. Você também não pode ficar sem. Então, como é que a gente vai harmonizar isso tudo? Neste caso, eu faria, talvez, a prorrogação desses contratos um pouco antes da norma eleitoral, tentando evitar. Porque vocês viram que a demissão do temporário ela pode ser certificada no período eleitoral também. Então, eu faria a conta mesmo no calendário, veria qual seria a melhor data que menos me traria problema, considerando que você tem os 3 meses. Eu sei que é difícil financeiramente também, para a administração é difícil, mas eu tentaria harmonizar e antecipar um pouquinho mais essa recondução, para que a administração pública não ficasse sem o serviço, nem a lei eleitoral fosse responsabilizada. Agora, a gente pode, sim, procurar e ver se acha caso específico. Eu não achei de temporário nesse sentido. Se você quiser, eu vou deixar meu contato aqui, pode mandar, eu fico responsável em procurar e ver se a gente consegue, fazendo a contagem no calendário eleitoral, alguma data, alguma solução nesse sentido. Agora, tomem cuidado com a contratação temporária, né, gente? A extensão disso configura outras coisas. Então, talvez você possa até chamar a atenção para um problema maior na administração. Essa é a solução que eu imagino por agora. Eu tentaria harmonizar as duas legislações. Prorrogaria um pouco antes, para não infringir a lei eleitoral e não ter questionamentos desnecessários. Tá? Mas eu fico à disposição para olhar mesmo. Se você quiser, depois te encaminho. Pois não. Podem ser mantidos, e eu vou falar a mesma coisa. Obedeça o prazo eleitoral. Porque, gente, para falar assim, só contratou fulano, vamos dizer que não é um estagiário que excedeu a lei de estágio, né, que tem aquele período lá, o prazo máximo acho que são 2 anos. Né? Então, se você tem os 2 anos lá, você pode fazer uma justificativa que ele está dando sequência ao trabalho dele. É mais fácil. Entendi. Mas você permanece com o mesmo estagiário? Renova tudo? No seu caso é um pouquinho, você vai ter que conjugar aí outros interesses, porque o estagiário só não vai te satisfazer, né?
eu daria a mesma sugestão que eu dei para o colega lá atrás. Eu anteciparia um pouquinho a renovação do contrato dele e perpetuaria. Por quê? Eu também não conheço o estagiário, me disponho a olhar mesmo, assim, casos específicos. Gente, lei eleitoral, não, essas questões não existem no Código Eleitoral. E eu vou ser muito franca, como é um detalhe mínimo, eu não vou comprometê-los. Eu faria isso, eu anteciparia um pouquinho antes, daria sequência ao contrato, a lei de estágio e a lei eleitoral. Eu não arriscaria fazer a contratação depois dos 3 meses em hipótese nenhuma. Ah, é? Entendi. Fazer renovação, conversa lá que eu tenho certeza que você consegue. Bem, alguém mais? Dúvidas? Vamos dar sequência. Bem, eu acho que a gente até antecipou bem, né? Serviço, comitês. Aqui é a seção de servidores ou empregados. Só voltando aqui, gente. Continuando dando sequência à seção de servidores ou empregados ou de seus serviços. Aqui é associado aos préstimos eleitorais. Então, o servidor público ou empregado da administração, direta ou indireta federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanhas eleitoral de candidato, partido político ou ligação durante o horário de expediente, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Voltamos novamente. Eu costumo brincar aqui. A gente é patrimônio da administração pública, né? O servidor, o RH. Então, ele também não pode sofrer nenhum tipo de desvirtuamento, né? Ele não pode ser utilizado para nenhum tipo de empréstimo ou prestação de serviço associado a candidato à campanha, né? Entendam como a mesma lógica, é um patrimônio da administração pública. Mas e se ele quiser, ele estiver licenciado para, bem, de férias, licenciado por aquelas diversas razões previstas na lei orçamentária? Este, sim, pode participar de campanha. Ele pode exercer os seus direitos políticos perfeitamente, desde que ele não comprometa o uso da máquina estatal a favor de si e de seu candidato, né? Vou voltar àquela questão simples, mas é real. Um envio de um e-mail fazendo propaganda política da máquina pública, no seu horário de expediente, Facebook, minha gente, as mídias aí, onde vocês tiveram uma mega aula, né, sobre mídias sociais e tudo mais, mesma ferramenta de trabalho. Você imagina? Estou lá no meu expediente fazendo campanha no Twitter. Não dá, não tem jeito, né? Isso é desvirtuamento, sim, é conduta vedada, tá? Você queria fazer pergunta? Se eu tenho, por exemplo, um contrato de transporte escolar com a empresa, e o sócio dessa empresa, proprietário, vai ser candidato, eu tenho que rescindir esse contrato? Ainda que ele tenha participado de licitação? Gente, olha só, a gente não tem que anular atos que obedeceram aos princípios constitucionais e legais. A continuidade do exercício da atividade administrativa, ela deve ser assegurada, porque todas essas condutas vedadas, ou princípios, ou normativas, visam uma única coisa, a continuidade e bem atender o serviço público e o cidadão. Então, assim, não dá para prejudicar um candidato, um serviço público em razão de qualquer vinculação, né? Isso você pode ficar tranquila, os contratos que foram estabelecidos vão ser mantidos, licitação pode ser mantida né? Aí muda a figura. Na verdade, bem, primeiro, eu vou ser muito franca. A gente sabe que aqueles que estão investidos em mandato ou cargo, na maioria das leis, o princípio constitucional e a lei orgânica vedam sua participação em processo licitatório, né? Eu entendo e defenderia o meu cliente que é uma condição que foi estabelecida pré-existente. Quando a licitação existiu, eu preenchi os requisitos legais. A minha condição mudou. Agora, por exemplo, eu, como gestora, não fazia o meu próprio reajuste contratual, eu não faria prorrogação desse contrato, porque aí sim, na minha visão, no meu entendimento, a minha condição mudou. Eu não estou mais preenchendo aqueles requisitos. Por quê? Porque o meu interesse particular, exatamente, o meu interesse particular pode sim confundir as bolas, né, e sobrepor ao princípio da legalidade. Então, a gente também é uma outra questão muito importante, condições pré-existentes. Essa foi uma discussão muito grande, por exemplo, quando a gente trabalhou a parte da súmula vinculante
Ai, gente, nepotismo. Essas são condições pré-existentes, eu já existia antes dessa condição, eu já estava, então eu faria a mesma analogia. Sim, mas aí é uma nova situação. Na situação antiga, eu preenchi os requisitos de legalidade, é o que eu falei. Eu, por exemplo, não faria uma prorrogação contratual em meu benefício, não faria isso nunca. Por quê? Porque o meu interesse vai se misturar com o da administração pública. Eu, particularmente, se fosse a política, eu acho que até abriria mão do contrato. Para nenhum adversário ficar no meu, ali, sabe, virar meu calcanhar de Aquiles por uma coisa, às vezes, muito pequena. Agora, Tribunal de Contas, por exemplo, que é uma situação, até ampliando um pouco mais, recorrente. Se vocês pegarem o julgado do Tribunal de Contas com relação a posto, é muito comum um único posto na cidade ser, normalmente, daquele que vem a se candidatar e ser eleito. E aí eles falam que seria, se você comprovar que tem o preço de mercado, as condições são mercadológicas, para você trazer de um outro posto, criar uma outra situação que aumente esse valor, que isso justificaria. Mas aí você tem que fazer uma bela comprovação, parecer jurídico, buscar essas jurisprudências, fundamentar para tomar a decisão. Né? Então, ele seria sócio, mas são condições atípicas. Que a exceção também tem que existir, né, gente? A gente não pode ser... no direito, né, você não tem que poder só andar em linha reta, você tem que fazer umas curvinhas de vez em quando para fazer a devida adequação normativa ao caso e aos interesses públicos. Pois não. Sim. Essas vedações são associadas ao período de expediente. Eu nunca vou poder, no meu período de expediente, deixar de prestar serviço à sociedade e fazer para o candidato. Então, pós-expediente, existe sim previsão de... não, esse não é o calendário, não. Esse aqui é o meu, pode ficar. Esse é meu, pode ficar. Bem, só uma outra observação, por exemplo, só curioso, né? Uma época, e ainda existe, muito candidato que é artista. Eles entenderam que se o show não for para divulgar o próprio artista e seu interesse à candidatura ou à eleição, que ele sim poderia, inclusive, prestar o serviço. Então, vocês verem, existem algumas exceções e observações. É no expediente, gente, hipótese nenhuma, desde o e-mail, de tudo. Eu acho que a gente até precisa acelerar para encerrar, já estamos encerrando. Bem, tem outra palestra agora, né? A transferência voluntária dos recursos públicos. Esse aqui também vai um pouco do que a gente discutiu na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Qualquer tipo de transferência voluntária entre entes da federação, aquela questão assim, vou transferir, seria até mais associado ao Estado para município, à União para município, tentando alavancar qualquer campanha ou candidatura também não pode acontecer, ela é vedada pela Código e a Lei Eleitoral. Bem, só fazendo uma observação das transferências voluntárias, a gente também teria aí a operação de crédito, que é uma matéria recorrente que o pessoal discute e traz no Congresso, deve ter aí. A questão da operação de crédito é contrair, né, empréstimos ou qualquer tipo de financiamento nos 180 dias. Pois não. Desculpa. Só um minutinho. Vamos só esperar o pessoal sair e a gente dá a sequência. Está dentro da hora, gente? Está tranquilo? Ou já extrapolamos a hora? Não? Extrapolou? Bem, então, vê se eu entendi. Houve a transferência, antes do período eleitoral firmou-se o convênio. Você quer dar sequência ao período de contratação prevista na execução. Perfeitamente. Perfeitamente. Os atos são contínuos, ele pode dar sequência. O que não pode é, por exemplo, vamos dizer assim, a gente tem governo estadual e federal que defendem determinadas pautas e linhas políticas. A gente sabe, né? São filiados a partido, até premissa, né, para concorrer. E aí, em detrimento disso, eu vou te favorecer enquanto candidato, vou fazendo uma transferência voluntária de determinado projeto, ou vou te doar um carro, que são os objetos mais comuns. E aí você consegue se projetar dentro de um cenário municipal eleitoral. Então, é isso que eles tentam evitar, sempre a projeção do candidato.
Se isso aconteceu antes, os atos são sequenciais, contínuos, tranquilamente, para que a administração não pare. A contratação pode ser efetivada de forma regular e normal. Tá? Sequência de obra, tudo tranquilo. Agora, inaugurar a obra é que você não vai poder, se você conseguir muito rápido, porque aí já vai estar no período de vedação. Só lembrando aqui que a gente entra, quando a gente fala de transferência, gente, das dívidas que a gente deixa para os próximos gestores, né? Então, são mais para aqueles que estão encerrando, mas estão na condição ainda de agentes políticos e vão fazer a transferência do mandato, né? Lembre-se, nunca se pode contrair despesas, negociar receitas, fazendo compromissos futuros que ultrapassem o mandato daquele gestor. Em momento nenhum existe a vedação eleitoral, do período que a gente mencionou a partir de 7 de julho, os 3 meses anteriores, mas, além disso, você não pode deixar dívida nenhuma para o seu sucessor ou mesmo para a continuidade da sua gestão, né? Porque você ainda não está eleito, a gente não sabe, é novidade. Então, isso a lei de responsabilidade fiscal veda. Pois não. Tranquilo. Não. Isso é cerceamento da democracia, né? Na verdade... olha, campanha é uma coisa relativa. Como um ato de campanha, por exemplo. Eu não preciso, por exemplo, investir dinheiro em aporte financeiro, investir num santinho. Eu não preciso fazer isso. É claro que a comprovação disso auxilia, né? Pois é, vamos aproveitar aqui, vamos compartilhar. Houve um caso que a pessoa lançou a candidatura e ficou em casa dormindo, como você falou. Foi feita uma representação, o juiz entendeu que ele não fez campanha, ele teve nenhum voto dele, ele não teve 0 votos, e ele foi obrigado a restituir os salários obtidos naquele período, que ele ficou afastado. Melhor impossível, caso. Nem você acreditou na sua candidatura, é complicado. Pois é, nem a sua família piorou um pouquinho, né? Pois é, olha só. Aí eu acho que o que ele trouxe, o que ele colecionou, por exemplo, a pessoa tirou, esse é outro exemplo muito bom. Eu podia, acho que, abaixar um pouquinho, está dando um pouco de eco. Bem, eu acho que é um exemplo muito legal. Além do que o senhor trouxe, que melhor impossivelmente, né? Neste momento, BBB total, a live, é uma informação muito legal que, se houver forma de comprovação, os juízes eleitorais vão dar ganho de causa. Qualquer cidadão pode fazer. Pois é, mas vamos dizer que eu, enquanto cidadã, sou prefeita, gestora, não vou me candidatar à reeleição, não tenho interesse nenhum. Estou tendo que contratar um terceiro para cumprir o cargo e as atribuições que essa pessoa exercia. Eu me entendo no direito, sim, de fazer uma representação. Agora, se eu estou ocupando ou não um cargo político, é uma outra questão. Gente, mais outra. Sempre que você vai fazer uma representação, você tem que ter algum tipo de comprovação inerente. Então, um caso desse, por exemplo, que dormiu o dia inteiro, que tinha testemunha, ele não conseguiu nenhum voto. Esse outro caso que viajou para a Europa. Viajou para a Europa, você consegue a passagem aérea. Aqui, a gente prima e prioriza, né, o serviço público. Tá? Utilização correta. Bem, vamos dar sequência. Depois, se a gente quiser, a gente continua nessas perguntas. É só porque os eventos, né, programados do Congresso estão dando sequência. Não. Bem, se você conseguir prova, mérito seu, e acho que é válido a representação.
Então, vamos só encerrar, gente, entrando um pouco na parte de publicidade institucional, e aí a gente fecha, tá? Ajuda nós aí. Bem, ontem vocês tiveram uma bela aula, conheço o Tássio é um ótimo advogado, sobre publicidade, né? Deve ter até adentrado mais, não é o nosso foco, mas é necessário que se traga aqui a questão de publicidade e propaganda institucional, não tem jeito, porque ela é inerente à atividade pública. Quando você traz publicidade aos atos como princípio e transparência, né? Não há como dissociar neste momento a gente trazer. Não vou entrar aqui, metragem, 4 metros, como é que tem que ser feito, não é o foco. O foco é só alertá-los de que promoção pessoal, com qualquer tipo de instrumento, como a gente viu, material, meios de comunicação por parte da administração pública, né, do patrimônio público, em favor do candidato, também é vedado na qualidade de agente público e político. Tá? A propaganda institucional, ela tem princípios básicos, pode passar, por gentileza, que são os pilares o norte, na verdade, para configurar o que é uma publicidade institucional. A intenção sempre é a impessoalidade, caráter informativo, educativo, de orientação social, de transparência e, claro, né, gente, publicidade de atos oficiais que entra aí, que é o princípio da publicidade. Estes são os nortes, os pilares, na dúvida, para você balizar qualquer atuação e atividade. A vinculação de imagem é sempre muito complicada em alguns momentos. Financiamento de boletim antes inexistentes, também condenados. Então, assim, tem que se pesar quais são a constância dos seus atos de publicidade. Como eu trato a minha imagem e a comunicação? Isso é um referencial também para... Pois não. Eu trouxe até uma decisão, se o senhor quiser anotar, cadê a decisão? Que fala que não é problema. Não é. O problema é você associar a slogan e a lema de campanha que faça conotação àquele candidato ou à perpetuação dos seus atos. Gestor, gente, é um homem público, ele tem também o direito de ter consagrado o seu nome pela sua atuação. O que você não pode, novamente, vou chegar aí, é a associação a lema de campanha, filosofia, gestão. Pois não. A personificação. Ah, pois é. Pode perguntar, eu vou olhar aqui a decisão. Pode falar. Sim. Olha só, ontem isso foi muito discutido. Qualquer brinde, e camisa entra como brinde aí na configuração, tá? Mesmo que seja apoio. Uma coisa é quando o senhor tem uma política, por exemplo, de distribuir. Secretaria de Esporte tem isso. Você vai distribuir camisas, dar apoio a times. Mas tem uma configuração, um programa. A outra é um candidato oferecer qualquer tipo de brinde, qualquer tipo de bens, imóveis ou móveis, né, que vincule a imagem dele. Não, o senhor não pode fazer isso. Não. Não, olha só. Uma coisa é você ter um programa pré-existente, onde você tem, por exemplo, apoio a clubes. Vamos dizer que você tem um time de futebol lá no município, 3, 4 times, que você faça um campeonato, que vem a administração pública doar uniforme e tudo mais. Sim, é uma outra configuração. A outra é você já começar a distribuir exatamente qualquer tipo de publicidade ou propaganda que associe seu nome. Brinde é considerado também dentro desse pacote. Pois é. Não com dinheiro público. Ano passado você não fez com dinheiro público. Eu vou e apoio. Só... Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu ficaria aí com a pré-campanha. Assim. Eu vou pegar a decisão, caso o Ministério...
crime eleitoral, provavelmente ilegibilidade, se houver configurado. Você vai fazer com propaganda antecipada. Gente, só para a gente concluir, vamos tentar controlar aqui, porque esse é sempre um momento polêmico, por isso que eu deixei por último. Mas vai incorrer, sim, nas vedações eleitorais. A gente pode olhar a tipificação de falas, condutas, assim, multa, você tem que suspender, provavelmente vai gerar, né, propaganda antecipada, pode te gerar inegibilidade se houver configuração de alguma coisa. Então, a gente teria que ver a situação, a aplicação do fato, para ver a penalidade, em qual se enquadramento. Sim. Pois não. Olha só. Primeiro, não se pode destinar nenhum recurso público a entidades. Sim. O apoio, só aproveitando a pergunta do senhor, o apoio a festividades religiosas, se tiver no calendário oficial, pode acontecer. No caso, o candidato a doar alguma coisa para rifa, para isso a gente teria que ver em qual data aconteceria, para ver se não incorre nenhuma tipificação, e eu tentaria omitir o meu nome. Não precisa falar que eu dei, não. Estou dando porque eu acredito, sabe? Faz aí a rifa, não precisa associar que eu estou candidato ou que eu estou pedindo voto em função disso. Então, a gente talvez teria que ver ali em qual melhor se enquadra para evitar maiores problemas. Vamos? Pois não. A decisão não esqueci, não. Peraí, gente. Tem que... Pois está aqui na inauguração de obras. Propaganda institucional. Até me perdi já. Bem, só para concluir, então, a questão de propaganda institucional, também vamos lembrar, está aqui, de candidatos os gastos, tá? Aqui, TSE. Essa aqui não. Essas são as minhas anotações, eu estou à disposição, apesar de não estar na instituição, gente, eu vou trabalhar nessa campanha eleitoral, o que vocês precisarem, eu vou deixar os meus contatos, vocês podem me ligar e a gente trabalha. Esse material, sim, sem essas observações e essas resoluções, que isso eu fiz estudando à medida que eu fui lendo. Pois é. Ô, Tom, me ajuda aqui a achar o julgado para ela. Achei, Tá aqui, TSE AC, né, que sempre se procura, 4592/2005. É do TSE. Eles sempre põem a sigla do Estado, tá? AC 4592/2005. É quando ele fala da solenidade de encerramento de placa inaugural com o nome do chefe executivo local, que não caracterizaria as condutas vedadas. Publicação de ato, né? Propaganda comercial no exterior, mais voltada até para a campanha de mobilização. E placas de obra, gente, só aproveitando que vocês perguntaram, ela pode permanecer, sim, é necessária, né? Porque tem inclusive a parte de responsabilização técnica, mas desde que não faça menção a slogan de campanha, a mandato, a gestão. Então, vocês têm que tampar, subtrair isso das placas, tá? Existe essa vedação, pois não. Isso. Não, é a administração pública que vai fazer esse apoio? É uma festa de calendário oficial? É um ato recorrente? Ou seja, é pré-existente, existe nos outros anos? Não vai fazer nenhum tipo de menção, promoção à gestão, à mesa, à composição? Sim. Olha, slogan que associe a mandato, slogan de gestão, slogan a mandato extensivo à Câmara, não. Foto, quando tem caráter jornalístico, que não faça promoção, tipo, inaugurando mais uma obra de sua... Pelo amor de Deus. No máximo, cobertura jornalística. E outra, comparecimento em eventos depois do prazo, que está aqui na frente, vamos antecipar.
Vamos lá, vamos passar aqui, ó. Pronunciamento em cadeia, os 3 meses antes, mas inauguração de obras, né? Aqui, gente, a decisão dos tribunais, inclusive do TSE, é que compareceu, deu visibilidade pública, cometeu a conduta vedada. É ilícito. Nem no meio do povão, nem vereadores, inclusive, tá? Não é só para executivo, não. Legislativo também. Compareceu em ato público, teve... você não é mais cidadão. Na hora que você faz o registro da sua candidatura, você é candidato. Então, tem esse marco referencial também. É muito boa pergunta. O marco referencial que eles mencionam nas decisões, também acho que trouxe decisão nesse sentido, é quando do registro da candidatura. Mas evitem promoção pessoal, gente. Seu adversário está de olho em você, ele não vai perder uma oportunidade. Pois não. O senhor tem o hábito de fazer isso? Todo ano é. Vamos amadurecer. Eu fico receosa de falar que sim, primeiro porque eu não conheço a realidade do senhor. E o fato concreto, gente, é importantíssimo no período eleitoral. É ele o balizador de tudo. Eu faria, por exemplo, cuidado, como todo ano, sabe? O senhor vai usar verba pública? Pergunto. O senhor vai usar verba particular? Então, a gente teria que fazer uma análise aí mais concreta. Se é um ato contínuo, o senhor vai mandar até quando? Dia dos Pais vai em agosto. Ai, não faria isso não. Não faria isso não. Ai, tomaria cuidado. Nós vamos conversar mais um pouco, eu tomaria cuidado. Última pergunta para encerrar. O senhor fez a pergunta? Fez, né? Ele... Não. Seu calendário oficial tem que ter fechado em ano. Eu não me seu calendário oficial tentando enquadrar aí a atuação do... Eu não faria isso, não. Olha só, porque o calendário oficial normalmente são atos contínuos e pré-existentes. Por exemplo, o prefeito Temário, ele me perguntou, todo ano eu compareço na exposição que acontece em agosto. Eu faço a abertura. Eu falei, olha, eu entendo que é um ato que já está no seu calendário oficial, mas vai acontecer em agosto, no auge do período proibitivo. Eu faria uma bela justificativa ao juiz eleitoral, falando e combinando com ele o que eu faria se ele entendesse que eu não podia, assim, se ele me restringisse demais a participação. Porque se a gente olhar participação em evento, com festa, com show, olha que tanto de analogia que a gente pode criar ao caso. Então, eu faria mesmo uma pesquisa jurisprudencial específica, faria uma pergunta ao juiz eleitoral se eu não achasse uma decisão unânime, né? O problema é que se a gente achar 3 decisões unânimes no TSE hoje, então ótimo, aí eu fico mais tranquila na hora da formulação da minha defesa. Eu até, com esse caso do prefeito Mário, eu falei com ele que eu vou fazer a pesquisa, eu vou passar para o Efto divide com vocês, pode mandar para ele também, vou deixar meu contato. Junho ainda está dentro, né? Junho está dentro. O problema é que o dele acontece em agosto. Aí, se você fazer analogia ao evento, a um show artístico, ao comparecimento do... Sabe? Você vai juntando esses fatores, a chance dele ter problema é muito maior. É preferível ele virar e falar para o juiz eleitoral, falei, olha, eu quero fazer uma consulta, a lei obriga ele a responder, que essas são as condições, essa é a situação que eu enfrento. Eu posso? Se ele falar que não, para que você vai correr esse risco? Eu não inviabilizaria minha candidatura. Ele só posso... prefeito. Vamos lá. Pode. Fora do expediente, o funcionário tem liberdade para exercer. Fora do expediente. Tomem cuidado da parte contábil, tá, gente? Dica para os senhores aqui, que eu acho que é a melhor dica da vez. Prestação de contas hoje, junto à Justiça Eleitoral, também dá inexigibilidade. Os senhores vão ver aí amanhã um tema muito legal, vale a pena assistir, porque vai ter um monte de pegadinha. E isso dá inexigibilidade. Não façam também prestação junto com o comitê, não deixe na mão de terceiros. Invista.
É ferro. É ferro. Ferro eu posso falar, é ferro. Não tem jeito. Prefeito, por favor. Eu faria essa contratação antes. Eles falam que a administração pública não pode fazer contratação de show artístico, né? Quer ver a configuração? Não, sim, perfeito. Ó. Contratação com recurso público para shows artísticos para inauguração de obras ou serviços públicos. Essa é a vedação que está. Se não for haver projeção de novo, eu entendo que o senhor pode dar sequência. Eu tentaria fazer a contratação antes, sempre. Evitando problema, até porque o senhor precisa, essa contratação vai acontecer antes por causa dos prazos da licitação.